Depois que cessou o túmulo, Paulo convocou os discípulos, exortou-os e despediu-se, partindo em direção à Macedônia, atravessando aquelas regiões. Proferiu muitas palavras de exortação e assim chegou à Grécia. Tendo aí passado 3 meses, houve uma conspiração dos judeus contra ele. Pouco antes do seu embarque para a Síria, tomou então a decisão de voltar pela Macedônia. Foram seus companheiros de viagem Sópater, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Doberes, e Timóteo, e ainda Tíquico e Trófimo, da Ásia. Meu Deus, Deus me perdoe, mas que diacho de nome é isso? Estes seguiram à frente e nos aguardaram em Troade. Quanto a nós, deixamos Filipos por mar, após os dias dos pães sem fermento, então dos pães ázimos. 5 dias depois, fomos encontrá-los em Troade, onde permanecemos 1 semana. Em Troade, Paulo ressuscita um morto. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, Paulo entretinha-se com ele. Estando para partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até a meia-noite. Havia muitas lamparinas na sala de cima, onde estávamos reunidos. Um adolescente chamado Eutico, que estava sentado no peitoril da janela, adormeceu profundamente, enquanto Paulo alongava sua exposição. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Gente, eu me lembrei do Bran em Game of Thrones, mas tudo bem. Quando foram levantá-lo, estava morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-os nos braços e disse: Não vos perturbeis, a sua alma está nele. Depois subiu novamente, partiu o pão e comeu, e discorreu por muito tempo ainda, até o amanhecer. Então partiu. Quanto ao rapaz, reconduziram-no vivo, o que os reconfortou sem medida. De Troade a Mileto. Nós, porém, seguindo à frente, entramos em alto mar num navio rumo a Assos, onde devíamos recolher Paulo. Assim havia ele determinado, devendo ele mesmo vir por terra. Quando nos alcançou em Assos, recolhemo-lo a bordo e prosseguimos para Mitilene. De lá, zarpando no dia seguinte, chegamos à frente de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos. Ainda um dia, e depois de nos termos detido em Trogílio, chegamos a Mileto. Só me lembro do Tales de Mileto. Efetivamente, Paulo decidira passar ao largo de Éfeso, para não lhe acontecer de prolongar demais sua estada na Ásia. Ele apressava-se a fim de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, se lhe fosse possível. Adeus aos anciãos de Éfeso.
De Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os anciãos daquela igreja. Quando chegaram, assim lhes falou: Vós bem sabeis como procedi para convosco todo o tempo, desde o primeiro dia que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E nada do que vos pudesse ser útil eu negligenciei de anunciar-vos e ensinar-vos em público e pelas casas, conjurando judeus e gregos ao arrependimento diante de Deus e à fé em Jesus nosso Senhor. Agora, acorrentado pelo Espírito, dirijo-me a Jerusalém, sem saber o que lá me sucederá, senão que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de forma alguma considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, estou certo de que não mais vereis minha face. Vós todos, entre os quais passei proclamando o reino. Eis porque eu atesto hoje diante de vós. Estou puro do sangue de todos, pois não me esquivei de vos anunciar todo o desígnio de Deus para vós. Estais atentos a vós mesmos e a todo o rebanho, nele o Espírito Santo vos constituiu guardiães para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Bem sei que depois de minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, recomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de vos dar a herança entre todos os santificados. De resto, não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós mesmos sabeis que as minhas precisões e as de meus companheiros proveram estas mãos. Em tudo vos mostrei que é afadigando-nos assim que devemos ajudar os fracos, tendo presentes as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar que em receber. Após estas palavras, ajoelhou-se e orou com todos eles. Todos então prorromperam no choro convulsivo e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no. Vale-me Nossa Senhora, assédio, vale-me Deus. Veementemente aflitos, sobretudo pela palavra que dissera, que não mais haveriam de ver sua face, e acompanharam-no até ao navio. Gente, eu não interpreto nada, viu? Mas às vezes quando a gente lê, a gente tem que fazer uns comentários, né? Então,
Gente, pelo amor de Deus, que isso? Isso aqui é assédio, não pode não. Ave Maria. Atos, capítulo 21. Subida a Jerusalém. Então, tendo-nos como que arrancado de seus braços, embarcamos e navegamos em linha reta à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e de lá a Pátara. Gente, eu acho que esse Rhodes é aquele onde tinha aquela maravilha do mundo antigo, né? O Colosso de Rhodes, eu acho que é. Encontrando aí um navio que fazia a travessia para a Fenícia, embarcamos e nos fizemos no mar. Chegando à vista de Chipre, deixamo-la à esquerda e continuamos a vogar rumo à Síria, aportando em Tiro. Aí devia o navio descarregar. Encontrando os discípulos, ficamos lá 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Completados os dias da nossa permanência, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos com suas mulheres e crianças até fora da cidade. Na praia, pusemo-nos de joelhos para orar. Depois, despedimo-nos mutuamente e embarcamos. Eles voltaram para suas casas. Só dizendo que isso daqui mostra que a igreja desde o começo se ajoelhava. Quanto a nós, concluímos nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Ali, tendo saudado os irmãos, ficamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, dirigimo-nos a Cesareia. Lá, dirigimo-nos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, com quem nos hospedamos. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Enquanto passávamos aí vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ter conosco, ele tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se de pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus prenderão em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto e o entregarão às mãos dos gentios. Ao ouvirmos essas palavras, nós e os do lugar começamos a suplicar a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas ele respondeu: Que fazeis, chorando e afligindo meu coração? Pois estou pronto, não somente a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não se deixasse persuadir, aquietamo-nos, dizendo: Seja feita a vontade do Senhor. Chegada de Paulo a Jerusalém. Depois desses dias, tendo-nos preparado, começamos a subir a Jerusalém. Acompanharam-nos alguns dos discípulos de Cesareia e nos levaram à casa de certo Mnasson de Chipre, antigo discípulo com quem nos devíamos hospedar. Ao chegarmos a Jerusalém, receberam-nos os irmãos com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago,
onde todos os anciãos se reuniram. Depois de havê-lo saudado, começou a expor minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Eles, ouvindo-o, glorificavam a Deus. Mas depois disseram-lhe: Tu vês, irmão, quantos milhares de judeus há que abraçaram a fé e todos são zeladores da lei? Ora, foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus que vivem no meio dos gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem mais seus filhos, nem continuem a seguir suas tradições. Que fazer? Certamente há de aglomerar-se a multidão, ao saberem que chegaste. Faze, pois, o que te vamos dizer. Estão aqui 4 homens que têm a sua promessa a cumprir. Leva-os contigo, purifica-te com eles e encarrega-te das despesas, para que possam mandar cortar os cabelos. Assim, todos saberão que nada existe do que se propala a teu respeito, mas que andas firme, tu também, na observância da lei. Quanto aos gentios que abraçaram a fé, já lhes escrevemos sobre nossas decisões, que se abstenham das carnes imoladas aos ídolos do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Paulo, então, levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que, terminados os dias da purificação, devia ser oferecido o sacrifício na intenção de cada um deles. Prisão de Paulo. Os 7 dias estavam chegando ao fim, quando os judeus da Ásia, tendo-o percebido no templo, amotinaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Homens de Israel, socorro! Este é o indivíduo que fala a todos e por toda parte contra o nosso povo, a lei e este lugar. Além disso, trouxe gregos para dentro do templo, assim profanando este santo lugar. De fato, viram antes a Trófimo, o Efésio, com ele na cidade e julgavam que Paulo o houvesse introduzido no templo. A cidade toda agitou-se e houve a aglomeração do povo. Apoderaram-se de Paulo e arrastaram-no para fora do templo, fechando-se imediatamente as portas. Já procuravam matá-lo. Gente, pelo amor de Deus, eles vão matar o homem dentro do templo. Quando chegou ao tribuno da corte, a notícia: toda Jerusalém está amotinada. Ele imediatamente destacou soldados e centuriões e arremeteu contra os manifestantes. Estes, à vista do tribuno e dos soldados, cessaram de bater em Paulo. Aproximou-se então o tribuno, deteve-o e mandou-o para que o prendessem com 2 correntes. Depois perguntou quem era e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros outra, na multidão. Não podendo, pois, obter uma informação segura por causa do tumulto, ordenou que o conduzissem para a fortaleza. Quando chegou aos degraus, Paulo teve de ser carregado pelos soldados por causa da violência da multidão,
pois a massa do povo o seguia gritando: "A morte com ele!" Estando para ser recolhido à fortaleza, disse Paulo ao tribuno: "É-me permitido dizer-te uma palavra?" Replicou o tribuno: "Sabes o grego? Não és tu, acaso, o egípcio que dias atrás sublevou e arrastou ao deserto 4 bandidos?" Respondeu-lhe Paulo: "Eu sou judeu, de Tarso, da Cilícia, cidadão de uma cidade exígne. Agora, porém, peço-te, permite-me falar ao povo." Dando-lhe a permissão, Paulo, de pé sobre os degraus, fez sinal com a mão ao povo. Fazendo-se grande silêncio, dirigiu-lhes a palavra em língua hebraica. Atos capítulo 22. Discurso de Paulo aos judeus de Jerusalém. Irmãos e pais, escutai a minha defesa, que tenho agora a vos apresentar. Tendo ouvido que lhes dirigia a palavra em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Ele prosseguiu: "Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, educado aos pés de Gamaliel, na observância exata da lei de nossos pais, cheio de zelo por Deus, como vós todos no dia de hoje. Persegui de morte este caminho, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles, cheguei a receber cartas de recomendação para os irmãos em Damasco, e para lá me dirigi, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que lá estivessem para serem aqui punidos. Aconteceu que, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, de repente, por volta do meio-dia, uma grande luz vinda do céu brilhou ao redor de mim. Caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Respondi: "Quem és, Senhor?" Ele me disse: "Eu sou Jesus, o Nazareu, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, mas não escutaram a voz de quem falava comigo." Eu prossegui: "Que devo fazer, Senhor?" E o Senhor me disse: "Levanta-te e entra em Damasco. Lá te dirão tudo o que te é ordenado fazer." Levanta-te. Como eu não enxergasse mais por causa do fulgor daquela luz, cheguei a Damasco levado pela mão dos que estavam comigo. Certo Ananias, homem piedoso segundo a lei, de quem davam bom testemunho todos os judeus da cidade, veio ter comigo. De pé, diante de mim, disse-me: "Saulo, meu irmão, recobra a vista." E eu, na mesma hora, pude vê-lo. Ele disse então: "O Deus de nossos pais te predestinou para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz saída de sua boca, pois tu has de ser a sua testemunha diante de todos os homens do que viste e ouviste. E agora, que esperas? Recebe o batismo e lava-te de teus pecados, invocando o seu nome." Depois, tendo eu voltado a Jerusalém e orado no templo, sucedeu-me entrar em êxtase
eu vi o Senhor que me dizia: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não acolherão o teu testemunho a meu respeito. Retruquei então: mas, Senhor, eles sabem que era eu quem andava prendendo e resgatando de sinagoga em sinagoga os que criam em ti. E quando derramaram o sangue de Estevão, tua testemunha, eu próprio estava presente apoiando aqueles que o matavam e mesmo guardando suas vestes. Ele, contudo, me disse: vai, porque é para os gentios, para longe que quero enviar-te. Paulo, cidadão romano. Escutaram até este ponto. A estas palavras, porém, começaram a gritar: tira da terra este indivíduo, não convém que ele viva. E vociferavam, arremessavam os mantos e atiravam poeira aos ares. O tribuno mandou então recolhê-lo à fortaleza, ordenando também que o interrogassem sob os açoites, a fim de averiguar o motivo por que gritavam tanto contra ele. Quando o amarraram com correias, Paulo observou ao centurião presente: ser-vos lícito açoitar um cidadão romano, ainda mais sem ter sido condenado? A estas palavras, o centurião foi ter com o tribuno para preveni-lo. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Vindo então o tribuno, perguntou a Paulo: dize-me tu, és cidadão romano? Sim, respondeu ele. O tribuno retomou: precisei de vultuoso capital para adquirir esta cidadania. Pois eu, disse Paulo, a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram dele os que iam torturá-lo. O próprio tribuno teve receio ao reconhecer que era cidadão romano e que mesmo assim o havia acorrentado. Gente, né, pisando na cara das inimigas, adorei. Comparecimento diante do Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber com segurança por que motivo estava ele sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio. Fez então descer Paulo e apresentou-o perante eles.